Amém. Quero agradecer a ajuda da minha digníssima esposa por ter me ajudado aqui no louvor. Amém, queridos. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26. A partir do versículo 20 e versículo 21, amém? Esta palavra que nós iremos ministrar nessa noite foi uma palavra que, inclusive, eu postei uma mensagem no YouTube a respeito do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Eu quero te convidar a você ficar bem atento à palavra do Senhor que vai ser pregada aqui neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Os nossos visitantes sejam bem-vindos. Monique, Natasha, Tomé, meu pai, não sei se meu tio ainda está por aí. Alguns primos, a minha tia Lélia também apareceu por aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre o Covid. Isaías 26, 20 ao 21. Diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a sua ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está a sua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. Fala conosco. Nossos corações estão acessíveis, nossas mentes estão abertas, nossos ouvidos estão atentos. E os nossos olhos, Senhor, estão voltados somente para Ti. Porque é de Ti que vem o nosso socorro, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: examinai as Escrituras, porque nela tendes o cuidado de ter vida eterna. Amém? O meu desejo nessa noite é que você mude as suas... Parece um pouco de arrogância, mas o meu desejo nessa noite é que você, pelo menos, reflita em como você tem se relacionado com o poder de Deus. Como você tem se relacionado com a soberania do nosso Senhor. Como você tem se relacionado com a majestade desse Deus. Como você tem se relacionado com a santidade do nosso Deus. Como você tem se relacionado com a sua onisciência, com a sua onipotência, com a sua onipresença. Como você tem se relacionado com todo o seu senhorio, com a sua majestade, com a sua justiça perfeita, com o seu amor que é insondável, com os seus juízos que não se podem medir. Como que nós temos nos relacionados com um Deus tão grande assim? A verdade é que o nosso comportamento, muitas vezes, mostra para o mundo um Deus que é fraco, um Deus pequeno. E não porque nós dizemos que Ele é pequeno, mas porque a nossa vida, o nosso testemunho se comporta como se Ele fosse pequeno. E a gente vai falar sobre isso aqui. Nós estamos vivendo um momento que já aconteceu outras vezes. H1N1, tivemos a peste negra, tivemos vários lugares. E o que acontece? Estamos no meio de uma pandemia. Eu, particularmente, nunca vivi isso enquanto pastor. Nunca vivi isso enquanto vivo. Nunca vivi enquanto vivo. Enquanto morto que não seria. Mas eu nunca vivi um momento em que as igrejas pudessem fechar. E a gente usava tanto isso na igreja, né? Você que adora a Deus, os nossos cristãos, nossos irmãos que estão em países e lugares que não podem ter uma igreja para louvar o Senhor, e você
não adora esse Deus, chegou o momento. Chegou o momento de nós vivermos. Chegou o momento de nós experimentarmos o que tanto a gente disse. Meu Deus, quantas vezes nós, enquanto pastores, meu Deus, nós ensinamos a igreja, nós falamos, nós dissemos, olha, aproveita a sua igreja, existem muitos lugares aí em que as pessoas não podem estar na igreja porque são perseguidos. E hoje nós estamos no lugar. Hoje o mundo inteiro está em um lugar em que não pode adorar, em um lugar onde não se pode cultuar o Senhor, em um lugar físico. Esses dias, eu quero botar aqui para vocês. Esses dias aí eu escrevi uma poesia sobre saudade. Isso, ela está aqui. Queridos, como a gente tratou a nossa igreja de forma pequena, como nós desmerecemos o nosso lugar de culto. Quantas vezes nós tratamos a casa do Senhor com desprezo, sabe? Dizendo assim, não, eu vou, hoje eu não vou. Não, dizendo assim, não, hoje eu não estou cansado. Meu Deus do céu. Certa vez eu falei na igreja assim, que às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu estou muito cansado. Eu sei que tem gente que tem enfermidade, mas eu estou falando para quem sabe que poderia estar. Não, eu estou muito cansado, Deus vai entender. E a minha proposta sempre foi, não sei, cara. As pessoas viram para mim como pastor e falam assim, Deus entende, né, pastor? Deus entende. Eu não sei, cara, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. A minha proposta sempre foi assim. Pede a Deus para te fazer transportar no tempo e chegar num lugar entre o Jardim das Oliveiras e o Gólgota, hoje conhecido como Via Dolorosa, caminho de esvaziamento total da glória de Cristo. Pede a Deus para te colocar lá. Pede a Deus para te colocar no caminho do Cristo, com a cruz no ombro, e pergunta para Ele se Ele entende. Pergunta para mim. Não pergunta para tua mãe. Não pergunta para o teu líder. Pergunta para Cristo se Ele entende. Se porque você tem uma prova da tua escola, você não cultua, você não ora, você não adora. Pergunta para Ele. Eu escrevi uma poesia, o nome dessa poesia é Saudades. Diz assim, que falta eu sinto agora de estar com você, viver os encontros que outrora mais intensos poderiam ser. A primeira vez que eu te vi, te olhei com um olhar desconfiado. A primeira vez que você me viu, nos teus olhos me vi amado. Fui me achegando devagar. Minhas ações eram cheias de reservas e você só fazia me abraçar, não se importando com as minhas guerras. Você sempre esteve ali presente, mesmo não podendo se colocava à disposição. Mas a verdade é que nem sempre em minha mente eu te devotava gratidão. Qualquer incômodo que eu sentisse era motivo para de ti me afastar. E mesmo que justificando eu mentisse, sem questionamentos, você iria acreditar. Acreditava porque eu jurava sempre em nome de um amor maior, amor que de mim esperava um servir a ti melhor. Hoje eu me vejo longe de você e a saudade enche o meu coração. A minha alma só faz querer voltar para ti e te dar as mãos. As mãos que levantei quando convidado fui a servir a alguém que jamais esperei, um amor impossível de resistir.
não vejo a hora de para ti poder voltar. É o que o meu coração mais almeja. Prometo que dessa vez vou me entregar à minha família, à minha igreja. Talvez você esteja nesse momento dizendo, sabe aquela coisa de a gente só dá valor quando perde? Bem, esse é o momento que nós estamos vivendo. Você não pode estar na tua igreja, no seu local onde congrega a sua comunidade de fé. Que pelo menos esse seja um momento de nós repensarmos o nosso compromisso com a nossa comunidade, o nosso compromisso com os nossos irmãos. Sabe, querido, me desculpa o desabafo, mas quando o ministério de louvor ensaia, quando um pregador se prepara, quando a recepção passa, sabe, a recepcionista da igreja passa a sua roupa, sabe, indo servir ao Senhor, mas também indo servir a igreja, indo servir os irmãos. E quantas vezes nós tratamos isso com tanto desprezo e trocamos a presença do Senhor por Faustão, por Silvio Santos, por qualquer coisa, por Fantástico, qualquer coisa que esteja dando na televisão. Lixo, 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 esgoto, esgoto, vômito, vômito. É isso que tudo é frente à palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça diante do Senhor não passam de trapos de imundícia. Apóstolo Paulo vai fazer uma comparação de tudo que ele podia ter diante do Senhor era como esterco. Tudo que rouba, que o espaço de Deus deve ser tirado. Deve ser tirado das nossas vidas. Bem, eu acho que eu fiz uma catarse agora. Eu sei que o altar não é lugar para isso, mas também para a nossa vida, para que isso sirva de despertamento ao seu coração. Bem, meus irmãos, a verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo um período de crise por causa do Covid-19. Não é verdade? Nós estamos vivendo situações que jamais imaginamos que viveríamos. E a questão é, a grande questão é, quem está no controle dessa praga? Agora eu preciso que você me acompanhe com muita calma, tá, irmãos? Eu tenho visto muitos pastores, não estou falando de que são endemoniados, são anticristos hereges, não, mas equivocadamente dizendo assim, Senhor, repreende essa ação do inimigo. E eu te pergunto, será? Será que isso é realmente uma ação do inimigo? Será que essa praga é realmente uma ação de Satanás? Se ela é uma ação exclusiva de Satanás, a gente tem um problema. Qual é o problema? Compreender que a gente sim acredita que a oração do homem move a mão de Deus, como se a gente fosse um aparelho de dínamo, e que conforme a gente vai orando, isso vai gerando energia em Deus. Sabe que você vai lá, Deus, vai lá. Sabe aquelas brincadeiras que você roda. E, não, vou fazer. Sabe aquele brinquedo que você tem um martelo, uma vez que você dá uma martelada, uma marretada, que é uma marreta dessa mãe, e aquele negócio vai lá em cima. Antigamente nos parques era um sino, hoje nas casas de fliperama é uma luz que sobe. Será que realmente a gente acredita nesse evangelho que depende da força do homem, da força do meu braço, da força da minha oração para fazer Deus se mover? Será que Deus, sendo onipotente, ele precisa do poder da minha oração? Ele precisa que eu faça uma oração forte? Ou nós devemos orar a um Deus que é forte? Bem, se eu acreditar nesse evangelho, eu vou acreditar que nesse momento, no plano espiritual, está acontecendo uma batalha entre Deus e Satanás. E essa batalha ainda não foi terminada, não foi vencida. Aí a gente está diante de outras situações. Quais são as situações? Vamos
vamos recapitular alguns encontros que Jesus teve com Satanás. No deserto, ele dialogou com Satanás. Ele não lutou contra Satanás. Ele não lutou, ele foi tentado. Certo? Ele foi tentado. Só que chega um momento em que Jesus diz, basta, vai embora. O que o diabo faz? Vai embora. Todos os processos que Jesus encontrou, teve um demônio, uma caixa de demônios que alguns jovens não puderam expulsar e apanharam, porque quiseram evocar o nome de Deus dos apóstolos. Houveram outras caixas de demônios que nem os apóstolos puderam repreender, mas todos os demônios em que bateram de frente com Jesus, a gente não percebe na Bíblia nenhuma luta de Jesus contra Satanás, nenhuma. Na verdade, existem até um momento em que quando Jesus chega, os demônios eles viram para ele assim, você veio me afligir, você veio antes do tempo. Quando eles avistam Jesus, eles já sabiam que seriam derrotados. Bem, a verdade é que o Senhor, ele não luta contra o diabo, porque o diabo já está derrotado diante dele. Não existe essa luta no mundo espiritual, como se Deus estivesse degladiando. Deus tem todo o poder e basta ele fazer assim, ó, que o diabo é derrotado. Basta uma palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê? Eu preciso definir isso. Você crê que o poder de Deus ele é suficiente para dizer assim, ó, caia por terra agora e tudo cai? Veja que na vida de Cristo, aqui na terra, Satanás não foi o seu maior problema. O maior problema de Cristo aqui na terra foi a humanidade. Jesus Cristo, quando entra em Jerusalém para morrer, ele não chora, dizendo assim, ah, Jerusalém, por que você foi tão usada pelo inimigo? Não. Ele diz assim, ah, Jerusalém, mataste tantos profetas que eu te enviei, como eu queria ter vocês debaixo das minhas asas, assim como uma galinha acolhe os seus pintinhos. A grande dificuldade e resistência de Deus, de Cristo aqui na terra, foi o coração endurecido do homem. Foram os doutores da lei, foram os falsos profetas. Compreende? É essa luta que acontece. É essa luta no mundo espiritual que é real, que é a luta da carne contra o espírito. Eu sei que muitos estão pensando que a passagem de Daniel, que Miguel demorou a trazer a resposta, mas ali a gente está falando de arcanjo contra Satanás. Eu estou falando de Cristo contra Satanás, de Deus contra o diabo. Compreende? O poder dele é infinitamente maior. E outra, mesmo no caso de Miguel, foi bom ter lembrado que a Bíblia vai dizer que Miguel, por entender a hierarquia, porque Miguel, ele era arcanjo, e Satanás, ele era um querubim. Então a Bíblia diz que Miguel não ousou lançar palavra de perjúrio e disse, o Senhor te repreenda. E mesmo sendo de uma hierarquia anticaído maior do que Miguel, Satanás foi repreendido pelo nome do Senhor, aleluia. Pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, demônios fogem. Pelo nome de Jesus Cristo, demônios são libertos. É pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus Cristo, compreenda e compreende isso. Bem, continuando. Então não há essa luta que a gente imagina de anjos, guerreando. Não, meu irmão, o poder de Deus é infinitamente superior. E quando eu digo que é infinitamente superior, é superior. Bem, pastor, então isso quer dizer que o diabo não tem poder? Tem poder. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, mas aquele que nos guarda não dormita. É Jeová de Sabaô, é o Deus dos exércitos, é o Deus que guerreia as nossas guerras. É esse Deus que nós servimos. A Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
O que é o mundo? O mundo são as pessoas pecadoras. Nós estamos no mundo dos salvos. E eu espero que você também esteja, ou se decida nessa noite. Então, aquele que está em nós é muito maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem, diante disso tudo que eu estou falando, que a Bíblia diz, você consegue imaginar realmente que todo esse Covid, toda essa pandemia, é uma obra exclusiva de Satanás? Não é. Eu sinto muito te dizer, não é. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento, nesse tempo que ainda nos resta. Não é uma obra exclusiva de Satanás. Por mais que homens ali estejam vivendo induzidos por Satanás, conduzidos pelo Deus desse mundo, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, e aqui eu vou falar sem ser xenofóbico. Xenofobia é destratar pessoas de outra nacionalidade. Igual o pessoal fala assim, todo chinês agora, eu olho para um chinês e eu vou ofender por causa da questão do Covid. Isso é xenofobia. Ou bairrismo, de outro bairro, é como inferior. Bem, a Bíblia tem leis espirituais, a Bíblia tem leis civis, mas a Bíblia também tem leis sanitárias. A Bíblia também tem leis nutricionais. Eu nem sei se a Anne ainda está aí. Ela esteve aqui no início do culto. A Bíblia trata sobre nutrição. E sabe o que é incrível? Incrível é compreender. O Dr. Rodrigo Silva falou sobre isso num vídeo. E aí quem olhar ou assistir essa minha pregação agora, vai denunciar minha pregação porque é discurso de ódio. Bem, a Bíblia, no Velho Testamento, Deus vai elencar inúmeros animais que eram proibidos de se comer. Proibidos. Quando na Arca de Noé, Deus diminui o número de animais que eram imundos, que eram peçonhentos. A gente está acostumado a cantar, foi um casal de cada bicho. Não foi não, meu. Os animais peçonhentos foi menos. Foi um grupo menor. Até porque não dá para ficar num grupo maior. Às vezes eu vejo esses programas de televisão, Discovery Home Health, não, Discovery Home Health não, National Geographic, que trata dos bichos, você percebe que o número do predador é sempre bem menor do que o número de caças. Você tem lá o gnu, gnu não faz nada, né? Só fica comendo mato. São 400 gnus e uma família ali de 5 leões. Tu já pensou se fosse a mesma quantidade de leões? Acabou, meu irmão. Acabou, não ia sobrar mais bicho nenhum. Você vê como é que Deus colocou cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua proporção. E ele se atentou também para isso na arca. Olha, os animais peçonhentos, os animais imundos, menos quantidade. Apenas 2. Ali, ó, mais animais. Peixe não precisa não, que peixe nada pode ficar lá de fora, lá no dilúvio. Mas, compreende? E aí o que acontece? Hoje a gente tem um quadro de uma doença estabelecida, de uma cultura distante de Deus e que na sua alimentação é presente as iguarias que o Senhor proíbe, como morcego, como escorpião, como barata, como outros insetos aqui que eu não vou me ater nisso. Bem, há uma desobediência de Deus. Há uma desobediência de Deus nas leis sanitárias, nas leis alimentares. Bem, e o homem vai lá, afrontando a Deus, ele deixou em sua palavra, não coma. E as pessoas vão lá e comem. Você viu aí as pessoas comendo sopa com aquele morcego assim, ó. Meu Deus, gente, como é que pode? Um prato com uma sopa e um morcego assim, ó. Parece um demônio, aquele troço. Eu lembro que uma vez eu estava pregando um retiro lá em Itacuruçá. Meu Deus, aquela ali foi uma experiência terrível na minha vida. Não é mentira não. Se eu estiver mentindo, Deus pode te fulminar aí do outro lado agora. Eu estava tocando teclado no retiro de adolescente. De repente eu senti aquele negócio assim forte no meu peito, assim, ó. Uma pancada. Eu falei, gente, que é isso? Quando eu olhei, um morcego tinha batido na minha roupa. E ele agarrou aqui, um morcego pequeno. Eu fiquei
desesperado, porque a cara daquele bicho é horrorosa. E eu falei assim, meu Deus, e eu não queria bater nele com medo dele me morder, sei lá se podia transmitir raiva ou não. Eu também fiquei sem o que fazer, porque se eu tirasse a minha blusa assim, ó, ele estava aqui. Se eu tirasse a blusa assim, na hora que a blusa virasse, o morcego ia passar pelo meu rosto. Gente, eu não tive outra reação. Eu fiz assim, ó, rasguei a minha gola e tirei a minha blusa por baixo e fiquei sem camisa na hora do culto. É horrível. E as pessoas comem esse tipo de animal. Meu Deus, não vai entender. Compreende que hoje nós estamos vivendo algo que foi causado pelo homem, que foi causado pela ambição humana, pelo distanciamento do homem de Deus. Pausa, vai devagar e agora me acompanha. O que Deus vai dizer lá em Romanos? Olha, o homem, se dizendo sábio, agiu como tolo. Por isso Deus os entregou às suas vis paixões. Não apenas, eu sei que ali na carta de Romanos vai falar sobre a questão de homossexualidade, mas que paixão é essa? Por exemplo, todo mundo sabe que o bacu, acho que é bacu, aquele peixe, é um peixe, meu Deus. Se o André estiver me assistindo aí, por favor, bota o nome do peixe aí, que é um peixe que tem um veneno. O peixe tem um veneno, aquele peixe que vira uma bola. O peixe tem um veneno, aí qual é a graça? Não, eles gostam de comer o peixe para tirar a glândula do veneno, para ficar um pouco de veneno, para sentir aquele leve formigamento na língua. Meu irmão, dá vontade de dar uma tapa na cara de uma fuça. Para que uma pessoa vai comer um bicho que tem o seu papel no ecossistema ali, que eu não sei, não sou biólogo, mas aquilo ali não deve fazer parte da nossa vida, porque Deus, Ele colocou os animais ali para controlar a cadeia alimentar. Eu, particularmente, não gosto de matar lagartixa nem aranha, porque sem a presença delas a gente ia ser jantado por mosquito. Mas não é porque a lagartixa está na parede e que eu vou comê-la. Deus criou a lagartixa para comer o mosquito. Deus criou para comer a mosca. Deus criou a mosca para comer o resto dos animais que estavam mortos. Senão ela não ia conseguir botar larva e aquele bicho se decompor. Mas não foi pelo fato que Deus fez que eu vou comer. Ora, Deus fez a planta de São Jorge, que eu não sei o nome. É venenosa. Aí, a orelha de... Vai comer? Vai comer chumbinho? Não, não vai comer. Mas Deus nos deu... Baiacu, obrigado. Eu falei bacu. Baiacu. Deus nos deu leis sanitárias. Bem, por causa da desobediência do homem, aí o homem vive isso hoje. Então, na verdade, o que estamos vivendo hoje é que... E aí Satanás, como príncipe deste mundo, ele vai usar a situação, para piorar, porque a Bíblia diz que cada um é tentado e engodado pela sua própria cobiça. Então, o que o diabo vai fazer? O diabo vai usar da situação para expor para nós que nós aumentemos, que venhamos a satisfazer o nosso desejo pelo pecado. Vou dar um exemplo. Eu estava assistindo vendo na internet essa semana, não sei se é verdade, mas, por exemplo, eu vi uma notícia que a Prefeitura de Niterói, não sei se é verdade, mas também não duvido que façam isso, que a Prefeitura de Niterói alugou um hospital por 58 bilhões para receber pessoas que estão doentes com Covid. 58 bilhões ou milhões, deve ser milhões. 58 milhões. 58 milhões. Ela alugou esse hospital por 6 meses. 58 milhões. Qual é o problema disso? O problema é que esse hospital que estava fechado estava sendo vendido por 46 milhões. Aí eu vou... meu Deus do céu. Aí eu vou entender assim, que Satanás foi lá no ouvido e falou assim, olha, seja corrupto, ele te dá. Satanás, ele serve a mesa da corrupção. Satanás, ele serve os manjares da Babilônia. Satanás, ele nos oferece as coisas da inclinação da nossa carne. Essa é a ação do diabo, mas quem come sempre somos nós. O diabo não pega a nossa boca, abre e fala, toma, não. Somos nós que comemos. Somos nós que nos alimentamos. Então, o juízo de Deus está em entregar a humanidade a si própria, em entregar a nós próprios. Então a gente precisa parar de achar
que é Satanás, que Deus vai repreender. Deus vai repreender essa ação do diabo. Não, Deus não vai repreender essa ação do diabo. Porque o que estamos vivendo não é uma ação do diabo. O que nós estamos vivendo é a ação do juízo de Deus sobre a terra. O que nós estamos vivendo são são os selos, são as trombetas sendo tocadas. Quando a Bíblia vai dizer, se eu cair na mão do inimigo, Deus me livra. Mas se eu cair na mão de Deus? A verdade é que a humanidade está caindo na mão de Deus. E é isso que eu e você precisamos nos despertar para nós mudarmos o sentido da nossa oração. Deus está lá em cima, ouvindo a nossa oração, Senhor, repreende o inimigo, o demônio, essa doença do inferno. E Deus vai dizer assim, quando ele vai entender? Quando será que eles vão entender que eles estão sendo julgados por mim, pela minha santidade, pela minha justiça, por causa das suas ações, porque se esqueceram de mim? Quando é que eles vão perceber que eu os entreguei à própria sorte, para que eles vejam como é a vida sem a minha presença, para que eles retornem para mim? As pessoas estão querendo que Deus as cure da enfermidade para continuar a sua vida. O que os comerciais estão falando? Não, isso vai passar. Nós vamos vencer. As pessoas estão colocando mensagens de esperanças, mas não colocam mensagens de arrependimento. As pessoas estão sendo levadas por um sentimento de falso otimismo. Não, vai passar. Não, Deus vai melhorar. Não, meus irmãos. Eu não estou dizendo que isso não vai passar, porque a questão ela é muito maior, porque mesmo que passe, haverão outros momentos. Porque muitas já passaram, e outras chegaram, e outras chegarão. Então há algo maior, há algo superior. Deus está permitindo que a humanidade passe por isso para que nós venhamos a entender que só o Senhor é Deus e que nós precisamos nos arrepender e voltar para a sua presença. É disso que a doença, que a pandemia, que o Covid fala. É disso que esse momento que nós estamos vivendo passa. Nós precisamos mudar o foco da nossa oração. Quando houve aquela chamada do jejum, e infelizmente muitas pessoas jejuaram errado. Muitas pessoas jejuaram para que Deus cessasse a doença, mas não para que a humanidade se voltasse para Deus. O que eu tenho visto muito na internet, eu não estou julgando ninguém aqui, mas é que nós temos gastado nosso esforço em colocar brincadeirinha, e às vezes a gente coloca uma foto, mas assim, a nossa mensagem, meu irmão, nesse momento deve ser uma mensagem para chamar o pecador, e chamar nós mesmos a realidade da Bíblia, chamar nós mesmos a realidade das coisas de Deus. Esse é o momento. Não é o momento de nós pregarmos um falso otimismo, não. Esse é o momento de dizer, Deus está chamando a terra para um concerto. Deus está chamando a sua igreja para viver na sua realidade bíblica espiritual. Deus está chamando os seus servos para que se levantem e apregoem o ano aceitável do Senhor para levar liberdade aos cativos. As pessoas estão aí morrendo, as pessoas estão aí doentes, as pessoas estão aí enfermas, e o que nós estamos dizendo? Vai ficar tudo bem? Não, não vai. Não, não vai, porque enquanto nós não mudarmos a nossa postura diante do Senhor, as coisas continuarão da mesma forma que estão. Isso não tem nada a ver com pessimismo, isso tem a ver com a realidade bíblica. Meu Deus, que horas são? Ah, Jesus, eu não podia ter cantado aquela última música mesmo. Minha esposa tinha razão, detesto dizer isso. Bem, vamos fazer um panorama de todas as pragas que aconteceram na Bíblia. Êxodo, de 7 a 11, existem 10 pragas. Quem enviou? Deus. Apocalipse, capítulo 15 ao 22, vai falar sobre 7 pragas. Quem enviou? Deus. E aqui nós abrimos essa palavra lendo aquele texto de Isaías, porque as pessoas falam assim, não, mas aquela palavra foi só para aquele povo.
Mas a Bíblia vai dizer, toda palavra é útil para instruir e redarguir em justiça. Quando o apóstolo está falando sobre isso, ele está falando do Novo Testamento? Nem existia o Novo Testamento. Ele está falando sobre o Velho Testamento. Então, tudo que há no Velho Testamento, ainda que sejam profecias para um tempo que já terminou, ainda que sejam profecias para um tempo que já se foi, aquela profecia, aqueles fatos, são pedagógicos para a igreja de Cristo. Ou seja, às vezes, nós queremos muito dizer assim, eu cantei aqui, né? O Deus, o que é? Nós, pentecostais, falamos, não, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem. Para milagre, a gente quer o Deus do Velho Testamento. O Deus que manda fogo, o Deus que faz machado flutuar, o Deus que divide mar. Para milagre, a gente quer o Deus do Velho Testamento. Agora, para justiça, ensino, correção, a gente não quer, não. A gente quer dizer que tudo aquilo... Não, Deus mudou, Deus mudou. Deus foi substituído? Não, Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. Ele é imutável. E por que o seu senso de justiça modificaria? Bem, 1 Reis 17, versículo 1. Temos também a praga lá do Egito, né, com José, Gênesis 41. Lembra das vacas magras, das vacas gordas? 1 Reis 17, 1 vai dizer, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Às vezes as pessoas falam assim, olha aqui, ó, vem comigo aqui, compartilha esse culto aí, vem comigo. Pastor, Elias repreendeu a seca, e fez chover. Repreendeu não, meu irmão. 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Qual é o contexto aqui? Que em Acabe e Jezabel estão levando o povo à idolatria, a Baal e a Aserá. O que a palavra Baal significa? Senhor. Baal significa Senhor. Quem é Baal? Baal é o Deus da plantação. Baal é o Deus da fertilidade, da terra. Baal é o Deus que faz as coisas nascer, que traz a provisão. Isso na cultura deles. E aí o povo de Israel se rende a Baal. E Elias, como voz de Deus, como voz profética do Senhor, ele vai dizer no 17, versículo 1, ele diz, vive o Senhor de Israel, perante cuja palavra, cuja face estou, que nestes anos, chuva nem orvalho cairá. O que Elias está fazendo aqui? Ele vai dizer, é Baal que controla? Vocês estão se esquecendo do Senhor? Então viva o que vocês estão querendo. O que o mundo está vivendo hoje? O que o mundo está passando hoje? Vocês conseguem se controlar? Vocês querem crescer? Vocês acham que o ateísmo é a solução? Vocês acham que a igreja, os cristãos são ignorantes? Você acha que a igreja é um espaço de circo? Você acha que os cristãos são motivos de chacota? Então viva! Viva o que você quer viver! E é isso que a humanidade está vivendo. Está colhendo o fruto da sua própria arrogância. E Elias vai dizer, é isso que vocês querem viver? Vivam! Como certo vive o Senhor, pela minha palavra, não chove. E um grande momento de seca acontece. E não. O povo está abandonando o Senhor. O povo está abandonando Deus. Hoje de manhã eu falei aqui. Às vezes tem filhos que querem dar uma de rebelde. Aí eu vou para casa da minha avó. Eu vou para casa da minha tia. Aprende aqui, meu irmão. Parábola do filho pródigo. O menino saiu de casa. Você viu o pai implorando para ele ficar? Fala para mim, viu? Não. Ele falou, quer ir embora? Pega a tua herança. Vai lá, filha. Vai lá. Aí alguns pais, uma vez um pai falou assim, pastor, meu filho só chega de madrugada, ele não me obedece. Eu falei assim para a irmã, minha irmã, tua casa tem varanda? Ela tem, por quê? Eu falei, então irmã, faz o seguinte, próxima vez que der a hora ele não chegar, bota uma garrafa d'água, um prato de comida cobertinho, tranca a casa e vai dormir. Aí ficou chateada comigo.
ficou chateado comigo. A Bíblia diz assim, olha, como o pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Sabe por quê? Porque nós, os pais hoje querem se compadecer, querem amar um filho que não respeita, que não tem temor. E aí, foca aqui comigo, você que é pai, você que é mãe. Aí muitos filhos dão esses ataques de piti, de crise de ataque de pelanca, e diz assim, eu vou para casa da minha avó, eu vou para casa da minha tia. Aprenda uma coisa aqui com a palavra, irmão. Você vai virar pro teu filho, vai lá, pode ir. Implora para ficar não. Implora para ficar não. Já viu aquele ditado, quem pariu o Mateus que o embale? Primeiro que se eu sou tio, senhor, eu falei comigo, não vai morar não. Não vai morar não, eu tenho 3 casas, agora eu tô com a avó da minha esposa, mas vai morar mesmo. Vai voltar para casa do teu pai. Então se tá recebendo, filho, tá recebendo a pessoa, recebe o pacote completo. Então, meu irmão, teu filho saiu de casa, vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Lembra da Sula Miranda? Vai com Deus, meu irmão. Agora, fecha a torneira. Porque aí é mole, eu saio de casa, pai, paga minha escola. Pai, meu crédito acabou. Pai, minha internet acabou, pai. Você não saiu de casa? Abra mão de todos os direitos. Abra mão do seu conforto. Mostre para o seu pai que você é um emancipado. Vai pedir tua avó, vai pedir o teu tio, para quem te acolheu. É isso que Deus está fazendo com a humanidade. Não quer sair da minha presença, não quer abandonar a minha presença, controle a sua própria vida. É por isso que o Romanos vai dizer que Deus entregou o homem às suas vis paixões. A humanidade está entregue. Uma vez eu falei isso lá na igreja, um irmão chegou assim, eu lembro do Carlos, cunhado do Xandão. Ele, pastor, eu estou desesperado. Deus abandonou a humanidade. Não, meu irmão, Deus não abandonou a humanidade. Deus permanece com os seus filhos. Agora, a humanidade está entregue à sua própria sorte, porque ela virou para Deus e disse, nós não te queremos. Você é dispensável. Como diz um sociólogo, Deus está morto. Como diz Marx, a religião é o ópio do povo, nós não precisamos. Como diz John Lennon naquela música, Imagine, no meio, eu fico bobo como é que tem um monte de crente que canta isso. No meio da música ele vai dizer assim, no meio da música ele fala assim, imagine a vida sem religião. Bora, viva. 2 Crônicas 7:12. Meu Deus, a hora. Jesus está indo embora. Senhor Jesus, Josué, para o sol, não, para a lua. 2 Crônicas 7:12, 14. Vai dizer, e o Senhor apareceu a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Presta atenção que Deus está falando agora. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, quem é que está enviando a peste? Quem é que está enviando a praga? Fala aí que eu vou ouvir daqui. Fala aí, igreja. É Deus. E enfermidades malignas e duradouras, coisas que se estendam, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti. Não, aí, gente, eu passei de um texto para o outro, perdão. Se eu fechar e enviar a peste ao meu povo, aí ele vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, meu Deus, misturei os textos, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei. Compreende? Deus fala assim, olha, se no momento que eu julgar a terra e enviar as pestes, se você se arrepender, eu vou te ouvir e eu vou te sarar. O que o pai do filho pródigo fez com aquele menino, senão isso? Quer ir? Vá. E a Bíblia vai dizer que ele desejou comer a comida dos porcos, mas no momento em que ele se arrepende, o pai o recebe. Essa é a verdade. A verdade é que a humanidade está vivendo aquilo que ela plantou para si, mas Deus continua à nossa espera.
Continua à espera de que nós retornemos para ele. Deuteronômio 26, 58 e 61. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres o meu glorioso e temível nome, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes, pragas e enfermidades malignas e duradouras, e trará sobre ti todos os males que os egípcios tiveram temor. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. É Deus que permite a praga. Não adianta a gente orar para que Deus cure o Covid, porque foi Ele que permitiu. Tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão do Senhor. Salmos 105. Todo. Não vou ler todo, é muito grande. Mas eu quero destacar alguns versículos aqui. Vai dizer no versículo 5: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Versículo 16: ele chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Versículo 17: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravos. Lembra daquela fome? Lembra das vacas magras e das vacas gordas que José vê? Quem é que enviou aquilo? Quem é que permitiu aquilo? Foi Deus. Para que através da vida de José, aquela população, aqueles homens, temessem ao Senhor. E o nome de Deus fosse honrado através da vida de José, que se posicionou como servo do Senhor. Versículo 27. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e fez escurecer, não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs e abundância. Está falando aqui ele já está me falando da parte de Moisés. Converteu a chuva em saraiva, fogo abrasador na sua terra, feriu as vinhas e as suas figueiras e quebrou as árvores dos seus termos. Eram gafanhotos e pulgão sem número. Sabe, é o que Deus fala assim. Eu acho que deve acontecer uma conversa assim. O gafanhoto deve chegar. E aqui, irmão, quando fala gafanhoto não é demônio não, tá? Quando fala gafanhoto é gafanhoto. Acho que o gafanhoto diz assim e fala assim: Senhor, eu estou com uma fome. Tem uma plantação ali daquele povo ali. Posso ir lá? O Senhor está protegendo eles lá? Aí Deus fala assim para o gafanhoto: estou protegendo não. Eles me dispensaram. Aí os gafanhotos: então vou lá então, hein? Vou lá, hein? Ó Deus, não? Pode ir lá, eles me dispensaram. Fica à vontade. E a Bíblia diz que o gafanhoto vem e destrói tudo. Joel 2, 12 ao 25. Ainda assim agora o Senhor diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Se você jejuou para Deus cessar o Covid, eu sinto muito, você jejuou errado. Porque o jejum não é para causa. O jejum é para Deus, é entre mim e Deus. É entre Deus e a sua igreja. A Bíblia vai dizer que o jejum é para afligir a nossa alma. O jejum é uma humilhação. É uma humilhação. Bem, muitos jejuaram. O Covid passou? Não passou. Porque as pessoas estão jejuando pelo motivo errado. O jejum deve ser para declarar nosso estado de humilhação diante de Deus. Ele vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o vosso Senhor. E mais lá na frente, ele vai dizer: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Compreende, irmãos? Compreende? Compreende o que Deus está fazendo com a terra? O que Deus está fazendo com o mundo? Você consegue compreender e entender isso? É isso, irmão.
Nós acabamos de ler aqui Joel, a parte mais conhecida desse texto é aquela parte que diz: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite, restituir-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Olha aqui, irmão. Deixa eu falar bem pertinho de vocês aqui. Já volto para lá. Meu Deus. Aprende uma coisa. Na hora que você for dizimar ao Senhor, para de falar: Senhor, o dízimo aqui é para repreender o gafanhoto, o cortador e o migrador. É o demônio. Não é demônio não, irmão. É exército do Senhor. Joel está dizendo aqui. Olha, Joel, cadê? Vamos dizer: o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu sou infiel no dízimo, o que é esse gafanhoto? O que é esse cortador que é migrador? É o demônio, não é demônio não, irmão. Deixa eu voltar aqui. A gente precisa aprender mais a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa a falta de cuidado de Deus pela nossa vida. Deus não precisa enviar demônio. Não precisa, porque a Bíblia diz que quando nós não ofertamos ao Senhor, nós colocamos um dinheiro como se fosse um saquetel o quê? Furado, porque nada basta. As coisas vão acontecer. Sabe por que nós ofertamos ao Senhor? Sabe por que nós dizimamos ao Senhor? Porque nós declaramos que a nossa vida está sob o controle do Senhor. Mas você que está me ouvindo aí, tu não é dizimista. Você não é ofertante. Aí que o pastor lá na igreja diz: cortador, migrador, gafanhoto, vai te pegar. Vai não, meu irmão. Na verdade, quando está dizendo lá aqui gafanhoto, é gafanhoto mesmo. O que corta é o que migra mesmo. O que está acontecendo ali é o seguinte: o povo abriu mão dos cuidados do Senhor. E aí tem pessoas que não são dizimistas, não precisa de demônio. Quando você não é dizimista, Deus não precisa te amaldiçoar. Deus não precisa te vir com uma porreta do céu e fazer assim. Ele não precisa disso não. Ele só está falando para você: não, você é muito bom. Você é muito bom. Vai lá. Controla a tua vida. Dá conta da tua vida. Vai lá. Vai lá. Eu perco o direito, eu abro mão do direito de pedir e falar assim: Senhor, toma conta da minha vida. E Deus fala assim: mas você não me oferta nada. Você não declara a sua confiança em mim. Mateus 24, do 4 ao 8, diz, e eu vou fechar aqui. Já preciso fechar, faltam 7 minutos. Agora eu fiz igual o Siqueira, né? E Jesus respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos encane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário, aqui está escrito mistério, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós já vimos guerras de nação contra nação, já vimos reino contra reino, o Reino Unido lá, saiu da União Europeia, países brigando. De fome, a gente precisa nem ir para o Nordeste, meu irmão. Vai na periferia. E pestes, já ouvimos sobre terremotos em vários lugares. E Jesus vai dizer: mas tudo isso é o princípio de dores. Bem, se as pragas, as pestes, é necessário que aconteça, e Jesus disse que ia acontecer, a gente realmente vai orar para que Deus repreenda um sinal que Ele mesmo enviou? Deus vai repreender um sinal que Ele mesmo enviou? Não. O que o Brasil precisa fazer? O que a nação precisa fazer? Se arrepender e voltar para o Senhor. Romanos 1, 27 ao 32. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza. Fornicação, muito. Solteiros fazendo sexo o tempo todo. Iniquidade, pecado
pecado depravado, pecado consciente. Porque uma coisa é o pecado que você peca porque todo mundo é pecador. Outra coisa é vida de iniquidade. Assim, sabe, eu vou dar um exemplo. Uma coisa é você cair em tentação com a pessoa, você olhou a mulher, caiu. Outra coisa é você ir para casa, eu vou para um prostíbulo, não, eu vou me encontrar com a amante. Isso é iniquidade. Fornicação, malícia, avareza. Por que nós vivemos num país corrupto? Fruto de avareza. Sabe? O pecado que dá preço para tudo, que quer tudo, que deseja tudo. Por que políticos querem mais, querem mais, querem mais? Porque são avarentos, eles têm dinheiro que eles nem vão conseguir gastar nessa vida e nem em outra. Cheios de maldade. Você tá conseguindo identificar a nossa... A humanidade? Cheios de inveja. Inveja, a inveja está na igreja. Eu vou falar que é da inveja do mundo, eu não preciso falar da inveja do mundo, não preciso falar da inveja do meu vizinho. A inveja está dentro da igreja, às vezes a inveja está dentro da família. Homicídio, contenda, muito. A igreja tem contenda, a igreja tem engano, a igreja tem pessoas com sentimento maligno. Pessoas murmuradoras tem na igreja? Tem. Detratores, o que é detratores? Que não cumprem seus tratos, que não honram suas palavras. Não honram suas palavras. Detratores, aborrecem ao Senhor, aborrecedores de Deus. O que é aborrecedores de Deus? Aí, ó, essa passeata aí, ó. E pega crucifixo, e penetra o ânus com crucifixo. E quebra a porta de igreja. Afronta ao Senhor. Colocam palavras, aborrecedores, injuriadores, que mentem, soberbos, presunçosos. Gente, isso aqui está na igreja. Inventores de males. O que é inventor de males? Ó, é o demônio que está na tua vida, hein? Você precisa aqui vir na nação, na campanha, para repreender esse demônio. A pessoa inventa males. A pessoa cria uma situação, às vezes, que nem existe. Para quê? Para prender a população, para prender a membresia num visgo de medo. Teve uma vez, eu estava vindo de casa com a minha esposa, a senhora, que estava assim no rádio. Bispo, ele falou, fala, amiga. Lembra do que eu falei que meu marido tinha saído de casa? Aí ele falou, lembro. Ele voltou, bispo. Ele, que bom, amiga. Ai, meu Deus, é rir para não chorar. Aí ele falou assim para ela. Aí ela falou assim, então. Aí ele falou assim, você está indo na nação? Rubro-negra. Você está indo na nação? Ela, não, bispo, é muito longe. Eu estou indo numa igreja aqui perto da minha casa. Momento de silêncio na rádio. Na hora eu pensei, esse cara está pensando em alguma coisa para amedrontar essa mulher. Aí sabe o que ele falou? Olha, que bom que ele voltou para casa. Ela é mesmo, bispo. Ele falou assim, mas você sabe que o demônio ainda está nele, né? Ela, tá, bispo. Tá. O demônio só sai na nação. Eu falei, meu Deus do céu. Que pastor do demônio. Que pastor miserável. Que homem abominável. Ele inventou o mal para manter aquela pessoa presa num visgo de medo. Também porque não lê a Bíblia. Desobediente aos pais, desobediente às mães. Você que é adolescente aí, ó, você que é filho, tu não obedece teu pai não, tu não obedece tua mãe não. Saiba que você também tem participação no Covid. Na manifestação do juízo de Deus. Nécios, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Sabe o que é sem afeição natural? Eu vou falar sobre isso aqui mais daqui a uns dias. Por exemplo, 59, me dá mais um tempinho. Hoje a gente vê a igreja mal representada. A igreja representada por, meu Deus, qual é o nome dele? Por Datena, por Siqueira Júnior, para aquele que morreu, o Wagner Monte. Porque são pessoas que se avogam religiosos, mas eles não têm nenhuma afeição natural. Eles zombam da morte de um criminoso. Ué, pastor, mas ele era criminoso. Tudo bem. Ele morreu, a Bíblia diz que o homem violento, ele apressa seus dias. Ele morreu porque quis. Morreu porque procurou. Agora, eu não devo zombar da criação de Deus, da morte de uma pessoa que Deus criou, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do ímpio. E aí quem é que representa agora os bons costumes? Siqueira Júnior. Os crentes adoram esse cara. Ah, como é que é maneiro. E publica. Eles não têm... o que a gente leu aqui? Eles não têm afeição
natural, eles não têm afeto, eles não conseguem dizer assim, meu Deus, que tristeza, ele procurou um mau caminho, poderia ter tido um futuro melhor. Não. Pastor, mas ele não é melhor que ele morra do que a minha família? Irmão, não vou ser hipócrita. É claro que entre a sua família, a minha família e ele, eu não vou ser hipócrita. É claro que eu quero a segurança da minha família, mas isso não pode fazer com que eu me alegre na morte do ímpio. Porque Deus não se alegra. São pessoas irreconciliáveis. A gente está vendo aí dentro da igreja, gente que não consegue fazer as pazes de jeito nenhum. Eu já vi situação na igreja de diáconos distribuindo a ceia onde um diácono não falava com o outro. Pessoas sem misericórdia. E o pior, os quais, agora para fechar, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas pratiquem. Aí, você que desobedece pai e mãe, a Bíblia diz que você tem que morrer. Chama teu filho agora aí, ó. Chama aí, vai lá, corre lá, fala assim, filho, vem cá. Pastor falou que você tem que morrer. São dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com o que as fazem. E aí eu digo, a palavra que Deus falou a Salomão, se o meu povo, o problema não é o mundo, o problema é a postura da igreja, o problema é que a igreja esqueceu de como é ser igreja, de voltar para os estatutos do céu, mas eu quero relativizar tudo. Eu quero relativizar tudo. Eu quero, não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vamos fazer isso aqui. Não, uhul. Né? Um dia eu vi aí um encarte. Se você é dessa igreja e está assistindo, me desculpe. Você pode chamar isso de estratégia para ganhar o pecador. Mas, meu Deus, o encarte da igreja, do culto jovem, o nome do culto era Baile da Gaiola. Que estratégia é essa? Que estratégia é essa? Então quer dizer agora que para chamar o pecador eu sirvo lavagem? Para chamar o pecador eu sirvo lavagem? O pastor Nicodemos que fala, né? Às vezes você fazer umas estratégias dessa é você chamar o pecador, mas você fazer umas coisas dessa, sabe? Apresentar um alimento saudável numa estrutura que se assemelha ao mundo, aí o pastor Nicodemos vai falar assim, me desculpe, mas para mim isso é servir comida no pinico. A comida pode ser boa, pode ser fresca, pode ser cheirosa, mas se eu te entregar esse prato no pinico, você vai comer? E por mais que eu diga assim, não, pode comer tranquilo, ninguém usou esse pinico, mas é pinico. Não dá, é pinico, é latrina, é lugar de coisas imundas. A igreja precisa se arrepender. Deus está tratando, escute o que eu estou falando, Deus está tratando com o seu povo. Quando é que Deus vai sarar essa terra? Quando a igreja se arrepender dos seus maus caminhos. Quando a humanidade se arrepender dos seus maus caminhos. Jó 11, versículo 10. Você acha que a igreja pode repreender um juízo de Deus? A igreja pode repreender a ação de Deus? Pode. Então eu te ofereço Jó 11 e 10. Se ele passar a aprisionar ou chamar o juízo, quem o impedirá? Quem o impedirá? Eu te ofereço também Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eita! A gente adora cantar essa música, né? Agindo eu, quem impedirá? A gente fala que isso é bênção, né? É que Deus, Deus liberando bênção. Mas Deus não está falando sobre bênção aqui, não. Ele está falando sobre execução de juízo. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meus irmãos, eu não quero trazer uma pregação pessimista,
Eu não estou dizendo que nós não devemos clamar a Deus, devemos clamar a Deus. Em meio às aflições, devemos clamar a Deus. A Bíblia vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, a vara e o cajado, isso aqui, ó. É a palavra de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quais são os meus inimigos? O Covid, as doenças, as enfermidades. Mesmo diante disso tudo, Deus tem mesa, Deus tem alimento fresco para a nossa vida. Tu me unges e o meu cálice transborda diante de ti. Certamente a bondade e as misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na sua presença por toda a eternidade. É isso que a Bíblia vai dizer. Há uma coisa maior por longos dias, tipo assim, faz referência ao estado de eternidade no Senhor. 24, Mateus 24, Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, é por causa dos escolhidos do Senhor que Deus abrevia as tribulações. É por causa dos escolhidos do Senhor, porque senão nem nós suportaríamos. Mas há uma promessa para mim e para você. Há uma promessa. Devemos confiar no Senhor. Devemos confiar em Deus. Apocalipse 21, 1 ao 7, vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. E ouvi uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, ele será seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, lhe darei de graça a fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Aleluias. Há uma